Vamos então fazer aqui mais um exemplo sobre trigonometria no triângulo retângulo. O exercício pede para determinar a altura, além da altura, né? A altura da região triangular é a altura do triângulo. Nesse caso, a altura relativa à base AB, né? Ou seja, ao lado 12 aqui. Além da altura, eu vou pedir o seguinte: determine a altura e também determinar a área. Porque a gente sabe que a área é a base vezes a altura dividida para 2, né? A área do triângulo. Então, eu tenho a base, tenho a altura relativa a essa base, basta multiplicar e dividir por 2. Bom, digamos que não tivesse esse H, eu vou refazer o desenho aqui. Digamos que eu não tivesse aquele H ali, simplesmente assim, ó, A, B, o ângulo de 20 graus, C, aqui 7 e aqui 12. Tudo em centímetros. E ele pedisse simplesmente determine a altura, claro, né? O triângulo tem 3 alturas. Nesse caso, a altura relativa ao lado AB, ou seja, partindo do vértice oposto, é o segmento que forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto ao vértice. Então, nesse caso aqui, é a altura relativa ao lado AB. Se eu olhar para o 20 graus, a altura é um cateto. Olhando agora esse triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de M. Ó. No triângulo MBC, a altura é cateto oposto a 20 graus. E eu tenho que o BC é a hipotenusa desse triângulo aqui. Ó. Eu não posso usar Pitágoras nesse triângulo grandão aqui, tá? Porque ele não é retângulo. Observe então o seguinte, ó. Eu tenho a altura, o ângulo de 20 graus. Eu não sei quanto é que mede, porque eu não sei a medida M, mas eu não me interesso por essa medida aqui. E aqui vale C, e aqui vale 7. Eu tenho então que o H é cateto oposto, o 7 é a hipotenusa, então cateto oposto e hipotenusa eu vou usar seno. Seno de 20 graus é o cateto oposto pela hipotenusa, que é 7. Então, o H vai ser 7 vezes seno de 20 graus. Aí vocês peguem a calculadora, em graus, né? Lembrando, seno de 20 é simplesmente 0,34 aproximadamente, então é 7 vezes 0,34, 342. Então, a minha altura em centímetros vai ser esse valor aí, vezes 7, que vai dar aproximadamente igual a 2,39 centímetros. Essa é a altura do triângulo. Então, a área, que eu vou chamar de A igual a base vezes a altura dividido para 2. Nesse caso aqui, a base é 12, né? A altura relativa é 2,39 sobre 2. Então, vai dar 6, né? 12 por 2 dá 6, vezes 2,39, que vai nos dar 14,36 centímetros quadrados. Esse é o valor para a nossa área do triângulo grandão, né? Do triângulo ABC. Um fato interessante que eu posso mostrar é o seguinte. Ó. Imagine que eu tenho um triângulo qualquer, um triângulo ABC aí qualquer. ABC. Eu vou pegar um ângulo alfa ou um ângulo A aqui, ó. Esse ângulo A. E aqui eu vou chamar o lado oposto de Azinho, Czinho e o outro lado de Bzinho. O triângulo tem 3 alturas, né? Digamos que eu trace a altura relativa ao lado AB aqui. Saindo do vértice C, eu traço uma altura. Vou chamar essa altura de H1, por exemplo. Se eu quiser encontrar a área desse triângulo aqui, olhem só que fato interessante. Se eu calcular o seno de A, é o cateto oposto. Estou olhando para esse triângulo menor aqui. Ó. É o cateto oposto, que é H1, dividido pela hipotenusa desse triângulo pequeno aqui, que é o Bzinho. Então, eu tenho que a altura H1 é Bzinho seno de A. Agora, vamos calcular a área do triângulo ABC. A gente sabe que a área do triângulo ABC é a base. Nesse caso aqui, eu estou olhando para a base C, vezes a altura, que é H1,
dividido para 2. Só que quem é H1? Eu acabei de encontrar H1. Então, a área vai ser C vezes B seno de A sobre 2. Eu só vou reescrever assim, ó, 1 meio, né? O H1 é B seno A. B vezes C vezes seno de A. A gente meio que decora essa expressão da seguinte forma. Ó. A área é 1 meio, eu pego um ângulo, se eu conheço os lados do triângulo, né? E um ângulo, então a área é 1 meio do produto de B vezes C vezes seno do ângulo que está entre esses dois lados que eu peguei. A área também poderia ser, se eu chamasse esse ângulo aqui de B, ó, seria 1 meio. Eu pegaria os dois lados que formam o ângulo, então A vezes C e seno do lado que eu não peguei, no caso aqui, né? Seno do ângulo B. Isso também me dá a área para o... É a mesma fórmula, né? Digamos assim, eu só mudei de ângulo. E aí, consequentemente, muda os lados. Se eu quisesse usar, então, por exemplo, não, eu não conheço nem o ângulo A e nem o ângulo B, eu só conheço o ângulo C. Então, a área também seria 1 meio. Então, quem é que forma o ângulo C? O lado A e o lado B. Então, seria A vezes B, seno de C. Então, eu consigo achar a área de um triângulo, né? Sem passar pelo aquele processo intermediário de achar a altura. Posso usar essa expressão aqui automaticamente. E eu já obtenho a área de um triângulo. Qualquer, tá? O triângulo não precisa ser retângulo.